Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de nós conversarmos um pouco sobre o livro Esposa Perfeita da Karin Slaughter. Então tá curioso para saber a minha opinião sobre? Vem comigo, sejam todos muito bem-vindos. Bom, gente, eu li esse livro, terminei esses dias agora, na mesma semana que eu estou gravando pra vocês. Bom, e eu vou contar pra vocês a minha opinião sobre o livro, mas antes deixa eu dar algumas informações técnicas sobre ele. O autor é a Karin Slaughter, ele tem 464 páginas e foi publicado aqui no Brasil em 2017 pela editora HarperCollins Brasil. Ele é um romance policial, ele é o 8º livro da série Will Trent, se der pra vocês verem aqui, ó, tentando chegar pertinho pra vocês verem. Ele é o 8º livro dessa série do Will Trent e eu dei 3,5 estrelas pra ele e eu já vou explicar os motivos dessas estrelas. Bom, vamos a um breve resumo da história também. Aqui nós temos um título um pouco curioso, né? Que é Esposa Perfeita. Então a gente fica assim meio sem saber nada do livro, o que vai acontecer no livro. E depois o título faz sentido conforme a gente vai lendo, né? Ele é que nem Flores Partidas. Você fica meio assim, oi? Como assim? E num livro de suspense, de um romance policial, você fica ainda mais curioso com o título do livro até ele fazer sentido. E o que conta aqui nessa... Qual é o enredo básico dessa história? O Will, ele é um investigador, né? Ele faz parte de uma agência de investigação e a agência dele começa a investigar um caso de um policial assassinado. Ele se eu não me engano, ele já tinha saído da corporação, mas ex-policial também é policial, né? E ele aparece assassinado numa boate desativada. E essa boate desativada pertence a um jogador de basquete muito famoso e que tinha sido alvo de uma investigação do Will, de uma investigação passada do Will. Então ele naturalmente, né, vai tentar juntar os pontos, o que esse cara tem a ver com esse jogador de futebol, né? E de futebol não, de basquete. Então ele vai. O futebol é muito mais comum aqui no Brasil, né, gente? Então perdoe o erro aí, enfim. Mas ele vai atrás de tentar descobrir, né? E também porque esse policial ele era meio que famoso ali na área, então ele não era alguém tão assim desconhecido. Então ele tinha uma história, né, dele ali. Então ele vai procurar saber informações sobre o cara, tudo no ambiente onde ele foi assassinado é muito sangrento. A melhor palavra para explicar é muito sangrento. Então é sangue para todo lado e só tem um corpo lá. Então, a princípio você acha esquisito, né? As pessoas acham esquisito. Isso é muito sangue para um cara que aparentemente não sangrou. E logo eles descobrem que poderia ter uma outra pessoa ali, né? E conforme eles vão observando a cena do crime, eles descobrem que essa outra pessoa poderia ser a esposa do Will. É isso mesmo, né? O Will tem casado. E ela era uma das possíveis vítimas também, né? De um assassinato ali. E eles começam a investigar, isso mexe muito com o Will, ele fica muito abalado, porque apesar deles não viverem nos melhores termos, eles são casados apenas no papel, inclusive o Will tem uma namorada, e o relacionamento deles não existe mais, né? Ela tá séculos desaparecidas, assim, séculos não, né? Mas ela tá há bastante tempo, eles estão há bastante tempo sem se verem, então cada um tá vivendo a sua vida. E fora que a esposa do Will não é a melhor das pessoas, né? Que é a Andy. Ela não é a melhor das pessoas. Então, tudo é muito suspeito. Tudo é muito suspeito. E a gente não consegue desvendar, assim, todo o andamento do crime até a metade do livro. A verdade é essa. A gente não consegue entender tudo até chegar na metade do livro, quando aparece o ponto de vista de outro personagem.
que vai deixar as coisas tudo bem mais claras, né? Então, basicamente é isso. São eles, no livro são eles tentando descobrir o que aconteceu com a Andy e também com esse policial que foi assassinado, né? E o que levou ele até aquilo e todo o enredo é voltado para tentar ligar esse crime também a esse cara, o Marcos, né, que é o dono da boate e o jogador de basquete muito famoso, podre de rico, que é cheio de fãs, né? E o Marcos, ele já tinha um caso de... Ele tinha sido acusado de estupro, só que as coisas não deram muito certo na investigação e tudo não se encaminhou. Por isso que não foi pra frente. Agora é uma nova oportunidade, né? Porque, vamos e convenhamos, um corpo morto, uma pessoa morta, um policial morto, numa boate de um cara cercado de sangue. Enfim, é muita coisa que fica ali em aberto para eles tentarem investigar. E aí o Will vai passar a investigar, né? Ele fica extremamente abalado, porque apesar dele não viver nos melhores termos com a Andy, ela ainda era esposa dele e eles tinham uma história, um passado juntos, e isso deixa ele muito sem chão, né? E a gente vai ver ele tentando descobrir todas as coisas ao longo do livro. Mas o interessante desse livro é que ele não tem só um ponto de vista. Então a gente vai ver a parceira do Will tendo a visão dela e ela investigando também. Vamos ter a namorada do Will também, que ela é uma médica, ela é legista e pediatra. Então ela trabalha junto ali na equipe do Will, analisando os corpos e tendo toda uma visão científica do crime, né? E ela fica extremamente desconfortável, porque, gente, a Andy, ela é... O cão... Não, o cão chupando manga é uma cena bonitinha. Mas ela é a pior das mulheres, assim. Ela persegue mesmo, ela é uma perseguidora, uma stalker terrível, né? E ela inferniza a vida do Will e da Sarah, que estão namorando, sei lá, acho que é uns 2 anos já. E ela, desde que eles começaram o relacionamento, ela inferniza a vida deles, tá sempre tentando arrumar um jeito de infernizar a vida deles e não deixar eles serem felizes, né? Então ela fica extremamente desconfortável naquela situação. Eu nem me imagino no lugar da Sarah. É uma coisa terrível. Enfim, mas esse é o enredo, tá, gente? Esse é o pano do livro, a gente vai seguir tudo isso e a gente vai se embrenhar muito na vida do Will, na vida pessoal dele. A gente vai conhecer sobre o passado dele, algumas informações sobre o passado dele, e isso é interessante. Agora deixa eu dar a minha opinião e comentando também sobre o que eu achei do livro, porque aí eu vou conseguir contextualizar mais tudo que eu pensei e o motivo das 3,5 estrelas. A primeira coisa que acontece, esse é o 8º livro da série. Então, se você não leu o livro 1 ao 7, você vai cair de paraquedas nessa história. E esse, eu acho que é o pior livro para você cair de paraquedas. Por quê? Porque ele tem muita informação pessoal. Então ele tem muita coisa da vida pessoal do Will, do passado dele, que assim, eu como leitora, eu me senti perdida. Eu não vou te dizer assim que é impossível ler esse livro, que é chato, ou nem nada disso, não. Mas eu senti falta dessas informações que você vai colhendo ao longo do livro. Primeiro de tudo, eu não fazia ideia que o Will ele era casado e que a Sarah era a namorada dele. A gente descobre isso logo nos primeiros capítulos e a gente vai descobrir. Mas eu não entendia o motivo do ódio do Will e também o motivo dele estar tão apegado a Andy. Porque eles têm um passado todos juntos, eles viveram em lares adotivos juntos, então eles têm um histórico de abuso também, físico e emocional, que eles passaram juntos, eles viveram muita coisa juntos. Então eles têm uma relação emocional muito grande, um protege o outro, é algo assim, é um relacionamento abusivo no sentido psicológico, sabe? Emocional, um relacionamento abusivo do lado emocional,
que a Andy, ela é desse jeito, né? E ela não sabe ser de outro jeito. Então, assim que a gente vai pegando as primeiras informações sobre ela, a gente passa imediatamente a odiá-la. E eu tinha lido resenha desse livro, não é uma resenha, mas é basicamente um resumo, não digo nem que seja uma resenha, mas algumas informações sobre os livros anteriores, e a pessoa que fez, ela gostava muito da Andy. Então eu fiquei assim, oi, como assim você pode gostar dessa pessoa? Mas o gostar dela pode ter sido pego por conta dos livros anteriores. E eu poderia também gostar dela se eu tivesse lido os livros anteriores. E esse é um problema de você ter uma série não publicada completa aqui no Brasil. Nem todos os livros foram publicados aqui. E eles também foram publicados em ordens diferentes. Então, se você tem uma série como, eu não sei, provavelmente deve dar para vocês verem aqui a minha série dos Caçadores de Sombra. Se você tem a série lá, a série dos Caçadores de Sombra começa com Cidade dos Ossos. Então eu não vou começar com Cidade de Vidro, porque eu já vou estar lá com muita coisa em andamento e eu provavelmente vou ficar perdida. Em teoria, isso não deveria acontecer nos livros policiais, porque cada caso é um caso. E sim, mas aqui eu senti uma carga muito pessoal no livro. Então a gente tem muita coisa do detetive, do Will Trent acontecendo aqui. A gente tem muita coisa da Sarah, que é a namorada dele. A gente tem muita coisa da parceira dele, da chefe dele, que tem também uma influência na vida dele. Então eu fiquei muito perdida. Eu senti falta do lastro que a gente acumula quando a gente lê os primeiros livros da série. Diferente, não tão... É um pouco diferente do livro do Harlan Coben, que... Deixa eu olhar aqui, gente, rapidinho. Que é a série do Myron Bolitar, que eu só tenho esse, que é o Alta Tensão. Eu senti também essa falta de lastro nesse livro, porque o primeiro livro que eu li, eu sei lá, acho que era o livro 13 da série, e tem uma infinidade, mas ainda assim deu pra entender a história e deu pra seguir com o livro. Aqui também dá pra seguir com o livro, você consegue ler o livro do início ao fim, mas você não tem o apego emocional construído ao longo de 7 livros anteriores. Então, em muita coisa, sim, gente, dá pra ficar perdido. Esse daqui foi publicado pela HarperCollins. Eu tenho também da Karen, que é o Destroçados, esse daqui, que deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu nem sei qual é o livro da série, eu acho que é o terceiro. É o 4º livro da série do Will Trent. Então eu vou dar uma volta aqui, vou voltar no passado do Will pra caramba. Provavelmente ele nem namorava Sarah nessa época. Então a gente fica assim, é chato isso. Eu confesso pra vocês que é ruim você ler um livro que já tá com uma série bem encaminhada. Então eu queria ter começado do início, eu queria ter lido o livro desde o primeiro pra depois ter lido esse. Mas muita gente falava, não faz diferença, você pode ler. Mas eu vou dizer pra vocês, faz diferença sim. Quando eu ler Destroçados, ele também faz parte do desafio dos 12 livros para 2020. Quando eu ler Destroçados, eu provavelmente vou fazer um paralelo da vida do Will em cada fase aqui e vou contar para vocês a minha opinião. Eu sei que tem um livro que ainda não foi publicado aqui no Brasil, dentro desses 8 livros que já foram publicados. E isso ainda é mais complicado ainda, porque tem coisa que ainda nem chegou aqui, da série, sabe? Então é uma falha, eu encaro isso como uma falha das editoras, né? Porque esse daqui é da HarperCollins, o outro é da Record. Então eu encaro isso como uma falha mesmo, assim, que deixou em aberto uma história que poderia ser muito mais completa, né? Se eles organizassem essa publicação. Eu poderia ter procurado e ter esperado para ler, sim, mas como me disseram que não fazia diferença. E falando exatamente sobre o enredo, o que eu achei do livro? O início eu achei bem paradinho, gente. Ele não me incentivou muito, assim... A leitura não me instigou tanto. Primeiro, os capítulos são muito grandes. Então, os capítulos são... Eu vou mostrar aqui pra vocês. Só o primeiro capítulo
Ele tem 48 páginas. O livro ele é de 400 e poucas páginas. Então o primeiro capítulo tem 48 páginas. Para vocês terem uma noção de quão grande é. Eu gosto de capítulos assim, medianos. Não gosto de muito curto nem muito longo. Esse daqui é bem longo. E ele tem 14 capítulos só. Então, mas tem uma parte aqui que é uma mudança no livro, uma mudança de situação, que é muito grande, que é dividida por dias e horas. Então você ainda tem essa divisão também. Ali é mais curtinho, mas também tem essa divisão aqui dentro desse livro que eu não sabia, que eu só descobri quando eu comecei a ler, né? Mas o início dele é como qualquer outra investigação. Muita informação e poucas respostas. Então a gente fica ali tentando descobrir o que está acontecendo, vários personagens, várias coisas que ficam em abertas. E a gente só vai entender tudo lá na frente, quando há essa mudança que muda toda a história do livro e deixa as coisas bem claras para nós. Então, como leitora de suspense, de romances policiais, eu sou muito do tipo de que quer descobrir as coisas. Então eu gosto quando as coisas ficam em aberto, inicialmente, porque eu quero uma conclusão no livro, em todos os livros, mas eu posso ir construindo um caso. Aqui eu não senti isso, eu não consegui construir um caso, eu fiquei bem perdida mesmo. Bom, gente, fica aí a indicação para vocês que quiserem ler Esposa Perfeita. A minha dica mesmo é, leiam a partir do primeiro livro se você quiser encarar a série do Will Trent. Eu vou encarar porque eu já comprei e eu tô gostando do jeito que a Karen escreve. Ela é bem sangrenta nos crimes que ela descreve aqui, as coisas não são simplesinhas, banaisinhas, tem um conhecimento bem interessante aqui, ela monta tudo muito bem e a qualidade é muito boa mesmo da escrita dela e vale a pena encarar a série. Então fica a dica, mas a única ressalva que eu faço para vocês é: comecem desde o primeiro livro, que eu acho que vai ser uma leitura muito mais prazerosa, você conhecendo já os personagens e sabendo de toda a história de vida deles, vai ficar tudo muito mais claro para todo mundo, beleza? Lembrando para você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, clica no botãozinho vermelho no sininho para ativar as notificações. Também as nossas redes sociais estão aqui embaixo e a resenha desse livro sairá simultaneamente junto com esse vídeo. Então, dê sua opinião aí, me diga se vocês gostaram e semana que vem eu tô de volta, gente. Se cuidem e até breve. Tchau, tchau!